Tem gente que acha que para elevar a autoestima, basta a gente se olhar no espelho e se amar. Mas não é bem assim. A autoestima é um processo complexo que envolve a identidade, a personalidade e as relações afetivas da pessoa. Ainda que dependa, de certa forma, do querer da pessoa, não é fácil sozinho elevar a autoestima. Vamos falar sobre isso? A autoestima é uma percepção que a pessoa tem de si mesma. Se o sentimento que a pessoa tem de si é positivo, dizemos que ela tem uma boa autoestima ou autoestima elevada. Se o sentimento for negativo, dizemos que ela tem uma autoestima baixa, ou que ela não tem autoestima. De fato, a autoestima é um conjunto de percepções que envolvem autoimagem, autoconfiança, se sentir aceito ou não nos relacionamentos interpessoais e envolve os projetos de vida. O conteúdo desse vídeo é para tratar sobre isso. Eu sou Eliana Olímpio, psicóloga e psicanalista, e ajudo psicoterapeutas a compreenderem que a subjetividade humana é dinâmica, em constante mudanças e cheia de surpresas. Muitas áreas do saber teorizam e buscam explicar o seu funcionamento. Eu sou bastante estudiosa no assunto e tenho muito a compartilhar com você. Se você se interessa por esses assuntos, me siga. Sempre posto conteúdo sobre os 20 anos da minha experiência profissional e sei que existem muitas dúvidas e inseguranças nessa área. Mas vamos ao conteúdo. Para tratar sobre autoestima, eu elegi o psicanalista Erik Erikson, que se baseou na teoria do ego de Freud para enumerar 8 estágios do desenvolvimento psíquico. Ele postula que a identidade e a personalidade vai se estruturando e se reformulando ao longo da vida, né? Então, assim, o que ele está tentando dizer é que a identidade, né, e a personalidade, ela vai se reformulando. Ela não é fixa, ela não é pronta ali na primeira infância, né, como muitos teóricos acreditam. E aí ele vai colocar, né, esse desenvolvimento nesses outros 8 estágios que eu vou passar para vocês. E é em cima disso é que nós vamos percebendo como que também a autoestima vai se estabelecendo aí na vida do sujeito. O sujeito ele vai depender, né, do relacionamento que ele tem com as pessoas e do ambiente onde ele vive. Então, desde o nascimento, a criança interagindo com os seus cuidadores, né, nesse caso os pais e a mãe, né, as pessoas que ali estão cuidando da criança naqueles primeiros momentos da vida dela. Ela vai interagindo com esse sujeito, integrando esses estágios do desenvolvimento, que pode ter um desfecho positivo ou negativo, e que será decisivo para o fortalecimento ou enfraquecimento do ego, né? É no ego, né, nesse lugar onde que nós temos consciência de nós mesmos, é que nós poderemos dizer que ali está apoiado a autoestima. Bem, o sucesso na resolução de cada um dos 8 estágios, né, esses estágios que eu vou estabelecer para vocês, que eu vou enumerar, requer o balanceamento de um traço positivo com um negativo correspondente. Então, assim, é um equilíbrio, né, entre o que a gente chamaria de um traço positivo e de um negativo, porque nós não somos só coisas boas, né? Na nossa interação no ambiente, nós temos coisas boas, coisas que nos satisfazem, que nos deixam bem, com outras coisas que não correspondem, né, a essa necessidade, a essa satisfação do sujeito. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso para nós sobrevivermos, né, para nós sairmos lá na frente num desenvolvimento, digamos assim, saudável. Bem, eu vou colocar para vocês esses 8 estágios que são: o primeiro, a confiança versus desconfiança. Então, nós chamaríamos, né, de confiança como um ponto positivo, um traço positivo, e desconfiança como um traço negativo. Mas esses 2 traços, eles vão aparecer lá no primeiro momento da vida do bebê e óbvio, né, que a confiança vai ter que se sobressair, ela vai ter que preponderar sobre a desconfiança, né? Então, vamos pensar lá no bebê. Ele desenvolve um senso de confiança em relação ao mundo ou uma sensação de desconfiança e ansiedade à medida que, por exemplo, né, na hora da amamentação, em que a criança espera que lhe ofereçam um leite morninho, chega para ele um leite frio e azedo, né? Então, nesse momento, ele está ansiando por um aconchego, ele está ansiando por uma coisa que seria boa para ele e aí vem uma coisa que é negativa. Então, no lugar dele confiar que vai vir algo bom, ele começa já a desconfiar de que as ansiedades dele não serão supridas e que vai acontecer alguma coisa
ruim. Bem, tudo isso vai compor, né, no psiquismo lá do bebê, essas sensações que chamaríamos de positivas e negativas e que levarão à constituição da sua identidade, da sua personalidade. E óbvio, ele passa por um segundo estágio, né? E eu vou colocar 2 pontos importantes desse segundo estágio, que é a autonomia versus a vergonha e a dúvida. Nesse segundo estágio, a criança está mais ou menos com uns 2 a 3 anos de idade, né? Não é uma época assim estabelecida, concreta, mas é mais ou menos nessa idade. E aí, nesse estágio, a criança começa a desenvolver um senso de controle sobre o mundo e começa a perceber sua identidade separada, né? É o momento em que ela começa a enfrentar a vergonha ou a dúvida, dependendo de, por exemplo, se as suas fezes, né, as suas brincadeiras, as suas ações são bem recebidas pelos cuidadores ou não. Se cada vez que ela faz cocô, os pais a recriminam, ela entende que seus produtos e sua pessoa não são bem recebidas e tende a perder a autonomia, ficando dependente ou em dúvida sobre as suas habilidades. Nesse sentido, esse estágio será marcado pela autonomia ou vergonha ou dúvida, implicando, né, favoravelmente ou desfavoravelmente no desenvolvimento do próximo estágio. Então, os estágios eles estão imbricados, eles estão misturados um com o outro e, óbvio, né, dependendo de como um sobressai sobre o outro, a possibilidade do terceiro estágio, do quarto, do quinto, do sexto, do oitavo, né, às vezes ser marcado muito mais por traços negativos do que por positivos, vai interferir ali no estabelecimento da autoestima. Então vamos ao terceiro estágio, que seria um estágio de iniciativa versus culpa, que vai entre, né, mais ou menos 3 a 6 anos de idade. É aquela fase do maternal, aquela fase em que a criança, né, começa a explorar o ambiente ao seu redor, assumir riscos, ela pode enfrentar nesse sentido culpa e ansiedade, se ela não tiver sucesso na aprovação dos outros. Já no quarto estágio, né, que eu vou chamar de produtividade versus inferioridade, compreende a fase entre 6 aos 12 anos. É o primeiro momento ali, né, da fase escolar. A criança começa a aprender as habilidades escolares e sociais, então, dependendo de como é o seu desempenho nessa fase, ela vai sentir se ela foi acolhida, se ela tem aceitação das suas limitações e dificuldades. Então, né, nesse sentido, ela pode se sentir mais segura e menos fracassada. Imediatamente, eu já vou para o quinto estágio, que é a fase da adolescência. É uma fase que o Erik Erikson diz que ela é determinante para a vida da pessoa, para, né, esse desenvolvimento psíquico da pessoa. Por quê? Porque é justamente nesse meio da vida, né? A pessoa, né, ela não é mais criança e ela também não é adulto, mas é um momento em que o jovem, ele precisa estabelecer uma identidade própria, é um momento em que se espera que ele faça escolhas quanto à identidade sexual, profissional e outras escolhas. Dependendo de como ele enfrentou, né, as crises nos estágios anteriores, ele poderá apresentar-se seguro ou poderá enfrentar confusão de papéis e incerteza. A adolescência é tida por Erik Erikson como uma fase determinante para o resto da vida da pessoa. É aqui que vários dos seus aspectos psíquicos já estão mais ou menos consolidados. É aqui que se apresentam características da personalidade da pessoa, inclusive sua autoestima. É claro que a autoestima iniciou-se lá no processo, no primeiro estágio, e segue pelos outros estágios, dependendo do sucesso e do fracasso do que chamamos de positivo ou negativo de cada fase. Assim, a autoestima elevada ou diminuída vai depender de como a pessoa conseguiu enfrentar as vicissitudes da vida, né? Os desafios da vida. Mas vamos aos outros estágios. A fase da vida adulta vai dos 18 aos 40 anos, mais ou menos, né? E esse sexto estágio é denominado por Erikson como intimidade versus isolamento. Nessa fase da vida, a pessoa busca conexões íntimas e relacionamentos significativos, mas pode enfrentar isolamento e solidão. É uma época em que todo mundo pergunta, né, se vai casar, se não vai casar, né? E é óbvio que se a pessoa ela é tímida, se ela, né, não consegue ter uma interação social legal com as pessoas, se ela vivenciou experiências ruins, né? Se a sua autoestima, né,
busca mais isolamento e obviamente essa pessoa já estará a essas alturas apresentando características patológicas, né? Então é isso, né? Quando a gente chega nessa fase da vida, saindo da adolescência para a vida adulta, principalmente essas características de timidez, de isolamento, já vai levar a pessoa para características patológicas, né? Ela vai ter dificuldade no emprego, vai ter dificuldade às vezes com a vizinhança, vai ter dificuldades inclusive com a família, né? Às vezes são pessoas que ficam extremamente isoladas da própria família. Vamos para o 7º estágio, chamado generatividade versus estagnação, e que vai aí dos 40 aos 50 anos mais ou menos. Nessa fase, a pessoa procura contribuir para a sociedade e deixar um legado, mas pode se sentir também estagnada, né, e sem propósito. É que se ela, nas fases anteriores, se sentiu fracassada, nessa fase ela estará mais deprimida, com baixa autoestima e pouco motivada. Ela caminhará então para a 8ª e última fase, que é a integridade versus desespero, em que, na velhice, a pessoa reflete sobre a vida e pode sentir satisfação e integridade ou desespero e desesperança. Cada estágio é uma busca constante de equilíbrio, se possível com predomínio da positividade sobre a negatividade, e contribui significativamente para a construção da autoestima, podendo ter implicações duradouras para a personalidade e o bem-estar do indivíduo. Agora, me responda, você se quer bem? Você se compreende? Se aceita? Como você se sente? Você se sente alegre, satisfeito, tímido? Qual é a sua relação com o seu corpo? Como você se vê? Conforme, né? Você gosta de você, gosta do que você vê, ou, né, a sua imagem te cria preocupação. Você confia em si mesmo? Se sente aceito nos grupos aos quais pertence, como colegas de escola, colegas de trabalho, vizinhança, amigos? Sente que é bem recebido na sua família? Você confia nos outros? As pessoas confiam em você? Como você se vê no futuro? Com medo ou esperançoso de que é possível superar os obstáculos? Você tem sonhos e busca realizá-los? Com essas questões, você poderá vislumbrar como está a sua autoestima e se você pode fazer algo para que ela se apresente mais positiva ou negativa. Se você está numa fase da vida em que muitas decisões dependem de você, faça a opção por cuidar de si mesmo. Bem, se este conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e facilite a circulação desse vídeo. Até a próxima semana. Obrigada!